Holly Weirds, mais um Lives Dead na companhia de Ademir Correia. E a gente se especializando em temas... Temas maravilhosos. Olha, só queria dizer que essa cadeirinha aqui é do Heaven's Gate, que a gente passou lá na fazenda e pegou. Lá em San Diego, que a gente pegou. Pode até não ser do Heaven's Gate, mas a gente não vai muito longe na temática de ser e acreditar. Seita e acreditaita. Olha, mais uma seita aqui que vocês já pediram. Pra Vamos gente... fazer aqui. Seita e acreditar. Eu acho. Imagina, seita e acreditata. Hoje falaremos de NXIVM. Que seita horrorosa. Não, é a seita mais sem nexo ever. NXIVM, sem NXIVM. E a coisa mais louca da NXIVM é que ela era disfarçada de uma outra coisa. Até as pessoas começarem a descobrir a real, né? Sim. Da NXIVM, ela looks like cool, assim. É horrível. Não, chocante, né? Pra quem não conhece, a NXIVM, ela começou num rolê coach, palestrinha total, não é? Que é o que a gente já falou no vídeo anterior, que tomem cuidado com as palestras e com o que a gente ouve e acha que é verdade absoluta. Nossa, pelo amor de Deus. E eles faziam um negócio que chamava ESP, que era, sei lá, tipo, Executive Successful Professional, sei lá, Power, eu acho que é Professional. Program, isso, Program. E aí, quem era, sempre tem o seu chefão, né? Quem era o chefão dessa seita era um cara chamado Keith Raniere, que era, a vibe dele era... Ele se vendia como um cara que era genial, Sim. Que era um prodígio. Tipo, eu aprendi a tocar piano com 3 anos sozinho, tipo a Lady Gaga, coitado. Aprendi a falar, escrever sei lá, 1 ano escrever e já falava tudo com 1 ano, eu não lembro, sei lá. Mas era assim que você falava, uou, nossa, esse homem era Albert Einstein, né? Não, e aí ele criou esse meio que programa, esse coaching, junto com a Nancy Salzman, né? E era um coach meio dos anos 80, nos anos 90, então era uma coisa meio absurda. Cara, era mesmo. E tinha umas faixas, né? Assim, e não era nada além do que uma pirâmide financeira. Sim. Porque as pessoas pagavam horrores pra evoluir, né, nos cursos ali, né? E chegar nos lugares de mentores ali da NXIVM. E ganhava essas faixas meio um cachecol, né? Mano, era isso. Um cachecol de tecido duvidoso. Não, tecido horrível. Isso aí ia trocando as cores, e aí isso aí ia se especializando. A gente tá falando do The Vow, né? A série da HBO, que mapeia aí a timeline da NXIVM até o momento final. Tá na HBO aí. Max, também Isso. como a do Heaven's Gate, né? Que a gente... E eles fizeram exatamente essa cronologia. No início parecia só cafuninho. Tipo, ok, são umas pessoas de ombreira, até vem de ombreira. São as pessoas de ombreira fazendo um curso de executivos. Aí aí vamos fazer... legal! E aí você acha estranho, ok, parece vários cultos e coisas que qualquer um pode participar, minha vizinha, minha tia, minha mãe. Enfim, de repente, a série vai... E aí você vai ficando um pouco chocado, assim. E é louco como as coisas vão sendo inseridas, né? Tipo, aí tem esse palhaço aí, Keith Raniere, que é esse cara, eu sou genial, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele tinha também uma pegada de trabalhar já com Amway, com produtos. Sim. Ele tinha já feito antes um esquema de pirâmide, que o FBI quase pegou, lá, lá, lá. E aí ele conheceu a Nancy Salzman, né, que ela é linguista, né? Ela tinha um estudo de neurolinguistics e blá, blá, blá. E aí eles criaram essas palestras pra você ter um sucesso profissional. E aí tem uma coisa muito louca, né? Que eles chamavam o Keith Raniere, que era o grande chefão magnânimo, de vanguarda. Sim. Tipo, meu nome é Legião. E ela era prefeita. Ela era prefeita. A Nancy, a prefeita. O vanguarda. Gente, o vanguarda vem hoje aqui. Mas nesse momento que o documentário vai mostrando isso, nesse momento eu comecei a achar estranho, porque eu sabia da NXIVM, obviamente, mas eu não queria entender como é que eles... Eu não sabia como que a série ia mostrar. E aí, nesse momento, você começa a entender que tem algo muito mais errado e que já vai começar. Porque era isso, tipo, era um curso de executivo estranho. Caro, que as pessoas tinham que ficar pagando pra evoluir. Pra evoluir, você tinha que fazer mais cursos. Pra fazer mais cursos,
você tinha que ter dinheiro. Aí, de repente, você não tem dinheiro, mas o que eles faziam? Não, tudo bem, você já veio aqui em vários, né? Você é super insider nosso. Por que você não trabalha com a gente? Aí já recruta a pessoa. Total. E aí a pessoa começa já a ficar lá e entrar no esquema deles, né? E trabalhavam. Uma das características, é louco, né? Como se autoalimenta. Uma das características da Nexium também era o trabalho escravo, né? Porque as pessoas eram escravas lá trabalhando. Super. Eles falam isso, né? Que a pessoa ela acordava, tipo, muito de madrugada, e ela tinha um monte de tarefas pra cumprir, independente do que ela ia fazer, e ela tinha que ficar fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. E muitas delas estavam pagando pra fazer aquilo, né? Exatamente. E aí eles tinham todo esse negócio de manipulação da mente, que tinha essas EMs, né? Que eram os experimentos de significado. Que era assim, não quero fazer isso. Você tá travada, você tem que se libertar. Sim. Aí a pessoa ia meio que entendendo que o problema era dela, para qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo, nossa, eu tenho uma voz, que é a voz do bom senso, no caso, né? Eu tenho uma voz que sempre fala, não faz isso, não faz aquilo. Isso está me travando. Basicamente era isso, E aí né? a série mostra isso também. Algumas pessoas realmente pareciam ter melhorado de algumas coisas que elas tinham ali. Durante todas essas... Era meio que uma sessão, né? Uma coisa que você ia pagando e era bem caro. Eles tinham todo um negócio da síndrome de Tourette, lembra? Que eles quase chegaram Nossa, a uma possibilidade de cura ali. Foi. Das pessoas que tinham essa síndrome com pessoas que participavam dos IEMs ali deles. Você vai entendendo, tipo, ok, é estranho, eles vão ficando todo meio padronizados, eles estão venerando esse cara. Esse cara é um pouco estranho, ao mesmo tempo ele é super inteligente, parece, pelo menos, né? E, obviamente, tem o cara que é o Mark Vicente, que é o cineasta que participou da Nexium e ele documentou tudo. O documentário é muito rico, né? A construção desse culto, né? Dessa seita, dessa sociedade secreta. Ela foi toda documentada. Então, eles iam na casa deles, tinha toda uma coisa deles caminharem, conversando, tem tudo documentado. Vôlei! Gente, os jogar vôlei! Tinha uma coisa de jogar vôlei de madrugada. Que as pessoas iam todas tiete lá, porque ele ia jogar e talvez ele falasse alguma coisa pra elas. E aí você vai entendendo, assim, tipo... Cara, é muito louco. Errado. Que eu tô percebendo uma coisa, que tô percebendo, não agora, né? Mas assim, a gente sempre falou, mesmo quando a gente fazia as lives de seita e tal, né? A pessoa, ela cria pros seguidores, né? Ou pra essas tietes aí, achei engraçado, porque eles iam muito tietar ele, Muito. Né? Muito tietar. Porque era uma chance de conseguir falar com ele, talvez ele falasse com você e talvez... É isso! E eles criavam... Ele, o Keith Raniere, ele era tão manipulador que ele criava um desejo das pessoas nele. E como ele fazia isso? Ouvindo as pessoas, que era Charles Manson, né? Todos. Sim. Ouvindo as pessoas, dando uma atenção, falando o que a pessoa queria ouvir. Tem uma coisa que é absurda que mostra ele educando os vendedores da Nexium para vender os cursos através das pessoas se sentirem culpadas por não comprarem, porque elas não melhorariam, porque o problema era dela. Era um negócio assim, meu Deus! Era tipo a pirâmide da lavagem cerebral. Assim. Aí mostra as mulheres, que eram as melhores vendedoras, né? Sim. Tem isso. A Sarah, que é uma delas que aqui denunciou a Nexium, ela vai falando e você vai olhando e você pensa assim, eu sou isso! Eu preciso fazer esse curso aí pra melhorar. Aí você vai ver, não, é mentira, ela tá me manipulando. E aí era uma coisa assim, $2.000, $3.000, não era uma coisa barata. Não, é caríssimo. Era uma coisa que cara. As pessoas vendiam. E a coisa carro. mais absurda era o acampamento de adultos, que era a semana do Vanguarda, que quando comemorava o aniversário dele, que as pessoas tinham que pagar. Eu simplesmente, talvez seja as minhas imagens favoritas desse documentário. E ele indo indo momento. Meu Deus! É que, na verdade, ali faltava um assassino de slasher pra matar todos aqueles adultos porque, infantilizados. Assim, eles todos infantilizados, você fica... Que é um monte de adulto, tipo, tomando banho de rio num acampamento de verão nos Estados Unidos. Criança, Mas e aí é muito louco, porque eles lidavam, isso tá tudo documentado, né, pra quem for ver. Eles lidavam com o pior das pessoas e com a ideia de melhorar. Então as pessoas se abriam muito, né? As pessoas contavam coisas que era assim... Mano, eu jamais contaria isso num curso. Que eles têm como um meio de chantagem depois, né? Que a Scientologia faz isso também. E aí era assim, que você ficava olhando a pessoa, por que ela falou isso? Pra essas pessoas que ela nunca viu. E depois isso ainda ia evoluir pra fotos da pessoa, pior, né? Depois piora muito, a gente tá conversando na no timeline do documentário.
Mas a ideia piora muito. Tem um momento, acho que é ainda no começo, que eles mostram as micro-organizações dentro da Nexium, né? Que era a sociedade dos homens, que discutiam machismo. Gente, ai meu Deus, essa parte também bizonha É. da sociedade dos homens. Que era a sociedade protetora dos homens, né? E aí meio que as mulheres tinham que ficar lá, se mandasse ficar 10 horas sentada, ficava lá. Não, e era discutir o machismo tóxico, mas através da misoginia. Eu não entendi muito bem a explicação. Não faz dessa. nenhum sentido. Porque Que é a especialidade é do muito Keith Raniere. Ele fala, não, vamos discutir o machismo, sendo assim, tipo, lixo humano, com ódio às mulheres, né? Porque Não, total. ele tinha um menosprezo que tava na cara dele. O tanto que ele menosprezava a Não, mulher. e aí era meio que essa dissidência ali da Nexium, que era esses encontros de homens que ficavam discutindo uma masculinidade melhor, que na verdade não ia pra lugar nenhum, porque eles ficavam iguais. Senão, Porque você tava piores. reproduzindo um comportamento. E aí você vai vendo, e depois quando chega, né, quando a gente entende o que aconteceu com a Nexium, você vai vendo que todas essas dissidências, daí tinha Dinés, que era das mulheres, que era um negócio também de empoderamento. Tudo era sobre empoderamento. Né? Basicamente tudo era de Sim, só que empoderamento. todo mundo era, tipo, escravo, subnutrido, que a gente vai chegar Com lavagem cerebral, manipulado. E aí o das mulheres também tinha isso, era desenvolver a sororidade feminina. Mas ao mesmo tempo tinha um controle ali das mulheres. E a coisa que eu acho mais louca, assim como tem em Heaven's Gate, como tem nas outras seitas também, as pessoas falam sobre a seita nos vídeos da Nexium e elas também não parecem felizes. Só elas acham que estão. Não que a gente conheça elas, mas assim, aquela ideia visual não é a de felicidade. Nossa, não, aquela elas ideia estão visual destruídas. é meio... de estresse absoluto. E elas estão meio nada, meio indiferentes ao mundo, assim. Obviamente que elas vão melhorando, porque como os cursos são muito caros, eles vão ganhando dinheiro. E aí as pessoas vão angariando as pessoas e vão pagando. É um esquema de pirâmide, Sim. né? E aí eles vão pagando e você vai ganhando dinheiro, as pessoas melhoram a própria vida. A Sarah fala isso, né? Ela começou, ela tinha uma ideia de ter uma carreira de atriz e tal. Foi na Nexium, porque o Mark, que é o cineasta, levou ela achou tudo meio brega, depois ela achou meio bom. Isso Ela que é o fala melhor, isso, que é muito legal. ela que acha tudo meio cafona. Depois ela começou... Tá vendo? Chegou Todos numa nós experiência, somos seita material. E ela melhora muito. Sim, eles ganham uma grana, fica legal ali a situação deles. E aí ela vai vendo, né? Daí você vai vendo, eles trabalham cada vez mais, até... E tudo em volta dessa mente desse cara. E aí, obviamente, tem dentro das dissidências tem a The Nice, que é a dissidência de jornalismo que fala mal das matérias que falam mal deles. Pra meio que controlar a imprensa. E ao mesmo tempo você vai vendo que é tudo um conjunto de coisas que mantém ali a coisa funcionando, a coisa né? dele funcionando. E aí você começa e as pessoas começam a emagrecer gradativamente. Elas começam a ficar super cansadas, Porque trabalha, acorda 3 horas da manhã pra trabalhar. E aí você vai vendo as pessoas, tudo elas vão chorando. E aí tem uma coisa que eu achei muito absurdo, que é tudo que as pessoas vão falando, é tipo, você vai fazer uma AM mean. Tipo, todo mundo, as pessoas não conseguiam mais nem conversar, porque tudo era tipo, Tudo vamos desbloquear. era uma sigla pra desbloquear coisa, eu ia falar Heaven's Gate, da Nexium. Dessas sociedades dentro da sociedade Nexium, surgiu, é aí que o bicho começa a pegar muito, que é o DOS. Sim. Que aí era uma sociedade de mulheres, entre mulheres em tese, né? Porque a gente sabe, através das investigações, que no topo da cadeia estava Keith Raniere. Motivo, puro predador sexual, né? E aí essas mulheres iam sendo recrutadas e recrutando também, e tinha uma relação de mestre-escravo, né? Uma coisa meio S&M. Sim. A magreza era encorajada pelo Keith Raniere. Porque ele tinha que fazer controle de calorias, né? Ele era obcecado pela magreza. Só que dos outros, porque ele tava bem comendo horrores no documentário. Total. Eu vi isso, eu acho que uma matéria da CNN, que uma das meninas que se apresentou como Daniela, acho que o nome dela não era esse, ela perdeu a virgindade com ele dentro da DOS. E aí, quando ela engordou, ele queria que ela emagrecesse. E ela, sem querer, engordou, tipo, normal. Ela ficou presa dentro de um quarto por um tempo pra emagrecer. E aí, o mais louco é porque, como tinha essa relação, né, mestre-escravo, as pessoas meio que achavam ok. Até alguém não achar ok. Mas ela demorou bastante pra eles não acharem ok. Cara, isso que é foda, porque a partir do momento que tem uma pessoa falando na sua cabeça que a voz da sua consciência é o que te trava, e aí você
querendo ou não, dá uma destravada, tem um retorno financeiro porque você tá trabalhando de Sim. uma maneira escrava e porque é uma seita, né? Uma sociedade secreta ilegal. Você começa a aceitar como normais coisas que não eram, tipo essa relação das mulheres aí. Sim. E aí é louco porque no documentário eles mostram as trocas de mensagens, né, entre as mulheres. Super. E é uma relação total de submissão, assim. Sim. Total. E aí Não, que se chega nos Você lembra que elas brandings, tinham né? que pedir permissão se elas podiam comer? Posso comer, posso dormir. Tudo que elas faziam, elas tinham que pedir permissão. É. E aí tinha um Pra- tempo que pra elas não outra podiam que- responder, que elas não podiam ficar sem responder, lembra? Ah, é verdade. Tem Ela uma mandava janela. o diálogo, tinha uma janela de tempo que elas tinham que responder, senão elas iam ser punidas. E era tudo baseado em punição, né? Tudo baseado em punição. E aí, E assim, de uma mulher pra outra, né? Então, Sim, e era ele entre- tentou ainda na investigação sair. Olha como que- ele tentou sair. Ele Pô, falou: é verdade. vocês são misóginos de achar que as mulheres não podem ter uma sociedade secreta, porque em Harvard a fraternidade também marca as pessoas Sim. com fogo. Em Yale começou a falar das faculdades Ivy League, né? Tipo, e aí falou: então quando são as mulheres, elas não podem ter uma sociedade secreta, lá, lá, lá. O intuito desse DOS era somente, eu ia falar desempoderar, mas não é, né? Tipo, é enfraquecer mesmo essas Sim. mulheres que estavam servindo ao Keith Raniere e que ele transava depois com todas, né? e aí Ou com a maioria. elas tinham que estar disponíveis, né? Elas É. tinham diferentes status, umas eram de transar, outras eram de recrutar, nem todas eram de tudo. Nem todas eram de tudo. Todas tinham essa relação meio... E elas não podiam falar sobre isso porque elas tinham que dar provas, foto pelada, dinheiro, vídeo falando mal das Escritura, coisas, escritura... E aí eles ficavam com essas provas, caso você falasse sobre dose, você ia ser... Eles iam fazer o seu exposed. Então, isso durou um tempo que ficou em segredo, e até que uma das mulheres dentro do documentário achou tudo estranho, que era casada com um cineasta, né, que documentava tudo. Ele não achou nada estranho no começo, né, ele começou a investigar e foi um festival da mentira ali. Até que eles começaram a entender, até que eles descobriram que a amiga dele tinha a marca, e que isso a gente não falou, né, elas recebiam as iniciais dele na branding. virilha ou no quadril. Que era que o branding é feito com. Eles faziam tipo, parecia um bisturi quase, uma né? coisa meio que Quente, cauterizava. cauterização, assim. E aí eles falaram. O que eles falaram que era? Era fogo, eram os elementos. Que eram os elementos, nem era tipo Keith Raniere. E a gente ainda não falou de Alison Não falou. Mack. A gente pode aproveitar esse gancho, porque de lado a marca era Alison Mack Alison também. Mack também. Alison Mack, atriz de Smallville, Ela fazia a jornalista chata, odiava. foi uma das que foi recrutadas aí pra Nexium e virou uma das principais aliciadoras do DOS, né? Tanto que ela Sim. tá presa, saiu esse ano, Foi 3 anos ela 3 ficou. anos de prisão, Ela se declarou inocente, enfim, nananã. Foi presa por 3 anos, ele foi preso por 120 anos, né? Então foi condenado. Ela era uma das principais aliciadoras e ela aliciou atrizes de... Tem ele um era o boato de Golden que ela Ticket, tentou né? Que ela tentou aliciar a Emma Stone, né? Sim. Tem esse boato. E tem a menina, outra de Smallville, que chegou aí, que era foi a que Lois. veio antes? Não, ela era Lois? Não me lembro. Ela era aquela do olho verde lá, que namorava o Clark, esqueci o nome. Não me lembro. Que veio o que foi antes, né, na verdade. E eles aliciaram as atrizes de Battlestar Galactica no Canadá, lembra? Ai, sim, é verdade. Tem isso. E aí você vai vendo, e a Alison Mack vai, assim, ela, quando começou na Nexium, ela pesava 40 quilos. Quando ela foi investigada, ela tava pesando 12. Nossa, ela ficou completamente, que é tipo, emaciated, eles falam, né, no documentário, que é uma palavra que é muito desprovida de qualquer força, assim, né? E ela palavra em era inglês. uma das principais aliciadoras ali da ideia, né, Ela era a do chefe DOS. do DOS, né? A Sarah diz que a cerimônia de cauterização, que era uma cerimônia, né, foi na casa dela, que ela espiou, porque elas iam vendadas, tinha isso, né? Tinha... Elas iam vendadas pra cerimônia, continuavam vendadas, ficavam nuas, tinham várias mulheres que seguravam ela. E elas tinham que meio que resistir à dor, né? Tinha toda essa questão da Nexium ali. E ela achava que tava na casa da Alison Mack quando ela foi marcada na virilha, o que é muito absurdo, né? É um negócio assim, é tão absurdo. E aí ela começa a questionar, né? Foi a Sarah que começou a questionar DOS com a mestre dela, porque ela achou que era... tem isso também. Elas não explicavam tudo quando você entrava na DOS. Elas explicavam mais ou menos. Ninguém sabia eu não que lembrava você tinha disso, que, é verdade. que você tinha que dar uma prova
de garantia todo mês. É verdade. As pessoas achavam que era só uma. Só uma, né? Ou uma série. E quando eles falavam essa ideia de mestre e escravo, ela achou que era uma brincadeira. Até que ela entendeu que não, era um negócio muito sério. E é louco porque a despersonalização vai tão fundo, né? Que a pessoa já está nisso e ficar nisso parece melhor do que voltar à sua vida antiga. Assim. É, porque aí tem a Índia, né, Oxenberg, que é a filha da Catherine Da Oxenberg atriz, do Dynasty, que tava nisso. No documentário mostra a mãe, que não tava, né, na Nexium, tentando tirar ela e ela mandando umas mensagens, Tipo, ou não. alguém mandando por ela, enfim. Tipo, vou ficar, tá tudo bem. Você Depois tá... ela sai, né? Você viu o doc Depois ela dela? sai, isso, mas assim, nesse doc, ela vai meio que dizendo, você tá ferrando a minha vida, expondo a Nexium, e eu tô muito feliz. Que eles questionam se era ela que respondia, né, as mensagens e tal. Mas era muito louco. Tem a mesma ideia de Heaven's Gate, que é um nível tão forte de manipulação que as pessoas se perdem, né? Elas não lembram mais que elas são, assim, pra sair, Não. pra... Não é. Eu acho a ideia de despersonalização é justamente essa, né? Que até quando eu fiz o vídeo da seita da Lana Del Rey no Atlantic Group, que ela deu uma entrevista pra revista Gráusia, falando, eu fiz parte de uma seita, não falou qual foi, né? E era essa do Atlantic Group, que o guru falava, a gente tem que limpar você, quebrar você pra te reconstruir de novo. E é isso, eles tiram toda e qualquer impressão digital, pessoal, emocional da pessoa e botam novas. Não, total. E aí você vai se perdendo, né? As pessoas vão se... Nesse também as pessoas vão ficando meio padronizadas. Sim. Todo mundo é meio tiete dele. É. Ele meio que vai gostando de umas mulheres que ele acha bonita, né? E aí ele fica mais próximo. E ele faz um beija harém, todo mundo na ele boca. beija todo mundo na boca, ele faz um harenzinho ali, né? E aí ele vem com um papo do tipo, os homens são naturalmente poligâmicos e as mulheres Tem isso, monogâmicas. é verdade. Tipo, então ele já tá justificando que, assim, os homens vão pegar Ele era tudo. mais ou menos casado, né? Tem isso. É, Ele tinha essa ele mulher morava ali. com uma mulher, depois morava com 3. É, depois tinham as 3 Além que ficavam da lá. DOS. Gente, era bem estranho, que elas Era muito ficavam estranho. tudo meio que jogada magra numa num casa colchão. meio estranha. É, super zoado. Além de todas as mulheres que faziam parte da DOS. Mas era muito louco, porque eu demorei muito pra entender da onde que saiu o dinheiro. Até entendi que tudo era pago. Até que eu entendi que tudo era pago. E que ele aliciava pessoas muito ricas, né? Que davam suas heranças pra ideia ali, pro sonho dele. Porque o cara criou tipo um sistema matemático, né? Foi. Que entendia a emoção de uma forma prática. Então, isso pareceu genial. Na No- aplicação do Na Tourette, aplicação, ele conseguiu ali pegar muita gente, porque... Inclusive o Dalai Lama, né, se aproximou dele. Sim, ele e isso. tirou foto. É muito louco como as pessoas morrem pra tirar uma foto, né? Porque é ridículo como, sei lá, o Dalai Lama pode tirar uma foto com uma pessoa em qualquer situação. Sim. E você usar isso como prova de integridade depois, pro resto da sua vida. É, porque também tem isso. Ele estava sendo investigado por um cara que foi, né, da Nexium, que tinha um blog, mas ele não era levado a sério. Tinha jornais regionais que faziam matérias que eles ficavam, a The Knife quebrava as matérias, eles ficavam meio que lidando com as mini-crises. Até que saiu a matéria do New York Times, mostrando as marcas, com um monte de gente Nossa, gente. falando, dando nome, assumindo, contando as histórias. E aí o negócio começou mesmo a aparecer a real né? Era tipo um sex cult. A matéria do New York Times é bem completa nesse sentido, assim, Sim. traz todas as pessoas que conseguiram sair. Porque as pessoas não conseguiam sair normalmente também. Não, Elas tinha eram toda processadas, uma... elas tinham uma isso. vida, tipo, acabada. Não, fora os collaterals, ainda tinha o dinheiro. Como é que você vai dividir esse dinheiro se você já tá lá dentro, sabe? Que dinheiro é seu Sim. agora? Tem isso, né? E aí eles conseguiram, com essa matéria, eles conseguiram meio que provar, e aí eles conseguiram provar a prostituição, conseguiram provar o aliciamento de menores, porque tinham meninas que eram menores de Tráfico idade. sexual, porque levava pra outros Tráfico estados. sexual, aliciamento, porque tinha todas as mulheres que trabalhavam com a ideia de recrutar outras, e era interno e externo, né? Porque também tinha mulheres que já eram da Nexo que foram recrutadas, e tinha mulheres que eram recrutadas por fora. Por fora. E que e que entravam direto ali na sociedade secreta. Foi renovado, né, para uma segunda temporada o Deval. Que, aliás, vai ter quem? Keith Raniere falando, né? Super. Eu tô bem E aí, curiosa o que é mais, pra ver o que esse imbecil vai falar. eles não conseguiram mostrar, né, mas eles tentaram descobrir se os homens sabiam ou não
disso. Então. Eles passaram bastante tempo tentando descobrir e todos os homens que falaram não sabiam disso. Ou disseram que não sabiam, em mas tese enfim. não sabiam. Mas eu achei plausível. Era uma coisa tão estranha. É. E aí, quando começa a aparecer, muda totalmente o espectro do negócio. Aí você vê que é tipo uma sociedade secreta, um culto de sexo que envolve escravidão, envolve um monte de crime. Aí tem toda uma questão de Lavagem de cerebral, de lavagem de abuso, dinheiro. Lavagem de dinheiro, como sempre, né? E aí, quando eles descobrem isso, Nexon já tá nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Tem um monte, e aí eles já têm ramificações dentro dos Estados Unidos, né? Porque também tinha isso. No estado de Nova York, Albany. Eles estavam em Albany e as pessoas-chave, eles meio que moravam na mesma comunidade. Sempre atraíam quem eles achavam que tinha potencial lá pra Albany, né? Exato, era meio que um... Que era onde eles faziam suas caminhadas, né? E onde tinha o vôlei. Ai, vamos sair, preciso conversar. Mas é muito louco. Chamar a pessoa às 2h pra andar. A coisa mais estranha é que, pra mim, vendo o documentário, ele é a figura menos carismática que eu já vi em toda a minha vida. Mano. Eu jamais seria atraído por um nível de carisma que ele tem, que é tipo zero. Subterrâneo. Ele não era suficientemente, tipo, alegre, ele não era, tipo, Não. empolgado, ele não era um padrão de beleza. Ele só era muito inteligente. Não, e ele não tinha As aquele... pessoas ficavam Não sei, às desesperadas. vezes ao vivo, né? Pode ser, a gente não viu isso também, né? Tipo, não, a pessoa Pode lá na caruda ali, sabe? Porque não é possível. Não, e também você entra nessas coisas no seu estágio máximo de fragilidade. É. Então, tipo, qualquer florzinha que você receber ou palavrinha de apoio, uma frasezinha com 4 palavras, você já tá apaixonado, né? Sim, e a construção feita, né? Tipo, esse cara é um gênio. Ele aparece às vezes, né? Cria esse desejo Sim, rockstar, eu tinha assim. isso, né? É. Às vezes ele aparecia e às vezes ele era totalmente pedestrian. É. E aí era tipo, meu Deus, eu posso ser amiga dele. Porque as pessoas também tinham isso, elas queriam muito, né, ser amiga dele. É. Que ele ligasse pra elas. Tinha sempre gente anotando as coisas que ele falava. Ai, gente, que vergonha. Tinha um sistema né, de documentação ali do cérebro dele que era muito louco. E aí você vai vendo, e quando eles começam a descobrir o negócio, parece que vira de cabeça pra baixo, né? Porque ele conseguiu, se ele fosse genial, enfim, né? Ele conseguiu pegar tudo isso pro mal. É. Só que a ideia disso tudo que eles divulgavam era pro bem, porque era meio que um grupo de autoajuda pra executivo. Virou uma sociedade secreta Sex cult. de escravas sexuais. Como? Porque isso eu não entendi também. Simples, esse grande sex cult chamado vida. Total, porque isso eles não conseguiram também, né, mapear. Não dava pra entender Não. quando uma coisa começou e a outra. E o foda dos Estados Unidos, que é uma cultura que até é muito presente no Brasil hoje, com todo esse rolê de coach e tal. Isso é dos Estados Unidos desde a década de 50, um pouco mais... Nossa, muito, Né, recente muito. aqui, nesses últimos anos, Geralmente né? quando nos você últimos não anos. sabe fazer nada direito, você pode ser um bom coach. Porque coach é um pouco isso. Você ensina algo pra alguém que você nunca conseguiu. Você não faz. E é isso, você tem que ter uma lábia pra ensinar lá, pra ajudar a pessoa de alguma forma. Será que a gente vai ser cancelado porque eu falei mal dos coaches? Não, né? Foda-se. Nossa, juro, tá aí um cancelamento. Não, mas é muito que eu não louco. tenho medo. Essa seita, ela prova exatamente isso. Porque ela era uma seita de coaches É. que estavam numa ideia super empresarial. De repente, ela virou uma lama. Mas olha que louco. Sabe o que eu lembrei? Aquele vídeo ridículo que você já deve ter visto na internet, provavelmente, que era uma palestra de um coach falando pro cara dar um grito primal. Era só de homens. Deu seu grito eu vi primal, né? Um monte de incel. Você viu Super, isso? Vi. Disso pra sex cult, pra mim, é 6 meses. Máximo. Não, total. Eu sempre penso Entendeu? nisso, Tipo assim, aí vai, as mulheres, o homem, blá, 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 blá. Daqui a pouco eles estão com 3 mulheres presas lá no Mas, porão. olha, tem uma coisa que eu acho interessante desse sex coach chamado vida, que é uma coisa que eu nunca consegui entender. Assim, eu jamais consegui acreditar em tudo que alguém falou o tempo inteiro, assim, Não dá. sabe? E aí eu fico You can't olhando, fool all the porque tem umas people, coisas que não all fazem nenhum sentido. Eu lembro, uma coisa do Nexon que é muito louco, que era assim, eles jogavam vôlei de madrugada. Ok, Tá. alguém me explica. E aí, a quadra de vôlei era lotada, a arquibancada, porque as pessoas não jogavam todas. Ficava uma galera. E ele As só tava se pessoas passavam a movimentando. madrugada inteira assistindo outras pessoas jogar vôlei. Tipo, why? E sabe uma coisa que muito até louco. ficou meio que visível ali no caso Marilyn Manson, né? De como ele torturava as mulheres?
que não era assim, oh, vou te torturar, né? Mas era comida, né? Sim. Tipo, abstinência de comida e de sono. E ele trocava o dia pela noite, né? Porque ele não tinha sono à noite, que Sim. vários carinha de seita, o Sim. Osho era outro. Sim. E aí as pessoas iam ficando sem dormir. Meu, você fica sem dormir, sua vida acabou. Total. Acabou. Você começa a ver, a ter alucinação. Não, e todos esses cultos, essas crenças, essas ideias, que quando a mudança depende de você, e quando você não consegue, porque o negócio não existe, né, porque é falso, o problema é seu. Então você fica entrando num negócio assim, só não deu certo pra mim porque eu não consegui. Aí ele falou que eu não consegui. Realmente, eu sou um fracasso, eu não consegui, então não deu certo. Aí nunca vai dar certo, porque na verdade não é pra dar certo, porque na verdade é uma ficção. Sabe? E aí é um micro ciclo de cabeça que é assim, eu tô infeliz, eu tô aqui, eu tô envolvido nisso, não vai dar certo porque eu não consegui destravar aquele gatilho lá que eu não consegui. E eu tenho que pagar $350 pra fazer uma IM, que era isso, né? Tipo uma sessão de terapia. Uma vai, sessão de terapia pública, né? Na frente de todo mundo. Eu tenho que fazer isso pra me livrar daquilo que aconteceu lá, porque senão eu nunca vou sair de... E aí era assim, ok, mas não tem tanto dinheiro assim. A menina primeira que saiu, ela fala isso, né? Que ela tava ficando sem dinheiro, porque ela trabalhava 24 horas, antes ela tinha meio que um freela. Quando ela se dedicou totalmente, ela não ganhava dinheiro, porque ela, daqui a 2 anos ela seria uma mentora, mas naquele momento... E fica ali na subsistência do bagulho, né? Era meio que um trabalho escravo voluntário. É isso. E aí, quando começaram as investigações, né? Porque daí do New York Times foi pra FBI, foi pra polícia e tal. Ele fugiu, né, pro México, porque o Nexium México já era muito forte, que é onde ele foi preso, né? Foi. E depois foi, enfim, depois saíram todas as outras reportagens explicando as coisas que ele falou e tal. Muito absurdo. Cara, eu não sei como é que ele não veio pro Brasil. É a cara de ter isso no Brasil. Ele tava chegando no... Imagina se chega Keith Raniere hoje no Brasil. Ele tava descendo, né? Com os bolsominion. Bomba. Ele chegou no México. A ideia provavelmente Com devia certeza. ser descer e pegar a América Latina, porque Que era foi o que muita o Children of God fez, Exato. né? A seita lá do River Phoenix, que a gente tem que falar, inclusive. Super, da família foi o que do o João River de Deus Phoenix. fez, né? Só que João ao de contrário, Deus fez ao que ele foi pra contrário, lá. Tem isso, né? Eles foram meio que expandindo ali. Só que aí Nexium começou em 98, né? Foi. Nexium acabou em 2017, 2018, começou tudo ali a ser investigado. Ainda tá rolando, né? Os crimes, as coisas ainda estão sendo julgadas e tal. Não, eles estão apelando, assim. Tanto que Super. eu ouvi um podcast com um advogado que o advogado do Keith Raniere participou, e foi aí que eu vi que ele falou, não, essa seita é delas, vocês são misóginos, porque vocês acham que as mulheres não são capazes de fazer uma seita sozinha. Olha isso! Sim. E aí tinha também, e era um tipo de mulher, né? Por isso que tinha todo esse controle de calorias. Elas eram todas muito jovens. Elas se encaixavam num padrão de beleza ali, modelo, atriz, que era uma coisa que diziam que ele gostava. E elas eram todas, tipo, elas todas estavam num momento de fragilidade em que ele meio que se aproveitou ali. Ou no momento de vida que elas estavam tentando se descobrir. A Índia foi meio isso, né? Foi. E aí, quando você vê elas além de elas serem escravas sexuais, elas são totalmente indiferentes ao mundo, aos pais. Eles cortam sempre o vínculo. Não, eles cortam os vínculos das pessoas, Só que as pessoas cortavam os né? vínculos normalmente, tipo, iam cortando. Assim. Enfim, uma das seitas mais criminosamente bizarras que eu já vi, assim. Eu tô muito curiosa pra segunda temporada do The Val, que eu quero ver o que esse palhaço vai falar. E aquela carinha dele de idiota. Porque eu não... Depois que eu vi o The Val, eu não conseguia olhar pra aquela carinha dele, sabe? Que ódio, sério. E assim, tem zero intenção generosa, porque o Heaven's Gate, coitados, ainda tinha uma crença ali, né, de transcender o mundo 3D inicialmente, né? Depois começaram as castrações, sempre vai Sempre descamba. Mas essa era uma seita tipo Manson Family, assim. O único motivo era endeusar, criar uma realidade onde Keith Raniere fosse, sei lá, o Da Vinci. Ele era um deus e as pessoas eram todas... Um gênio que vai mudar a humanidade. Sabe? Que é o poder Muito da manipulação, né? Ele trabalhou tudo isso, toda essa manipulação. O negócio era uma grande manipulação. Mais uma seita loucona, e essa é bem de agora, né? Sim, contemporary. Ela parecia ser dos anos 80, mas ela era do final dos anos 90. Nossa, porque as pessoas pararam no tempo pararam mesmo. Muito. E aí, ela tinha uma coisa meio dos Yuppies, né? Porque era meio anos 80, visualmente. Só
Só que eles estavam uma década depois. É. E aí, tá aí ainda, as coisas fecharam, né, os centros, os negócios, mas tá ainda sendo investigado até agora. Então você vê que o negócio é muito recente. É. Eles têm listas, né, das pessoas famosas que Que eles queriam participaram, de empresários, recrutar, sim. herdeiros de coisas que estavam participando, doando dinheiro pra causa, né, foi muito louco. E aí, obviamente, é horrível pra aquela sociedade secreta de mulheres ali que você vai ver. Porque, além de tudo, elas tiveram que se expor loucamente e no começo elas foram desacreditadas. Como sempre. Como sempre. E assim, elas estavam marcadas a ferro. Não tinha o que dizer. Porque eles começaram dizendo que era uma marcação voluntária. Ah, sim. Eles apresentaram um vídeo no tribunal das mulheres sendo marcadas como marcadas. E aí depois eles começaram... Mas assim, esse tipo de manipulação não é crime? Só porque você voluntariamente foi lá, não é crime. Mas aí eles conseguiram depois, com todo mundo se unindo, né? Sim. E aí tinham todas as provas. Quando você tem Aí muitos deu. casos, aí não tem, começa a enfraquecer pro lado Sim. da pessoa que tá sendo acusada. Mas assim, essas mulheres, elas perderam pra sempre tudo. Por quê? Primeiro, a exposição, né? Já foram Sim. desacreditadas. Segundo, porque o senso comum diz que, trouxa, entrou nisso. Meu, Sim, olha isso, te tem manda isso marcar com também, ferro aí é. na tua virilha, você tá louca. Ó, pediu por isso. Então, assim, é um trauma, um dano que não tem como mensurar. Não, total. E é um negócio que, assim... É difícil de falar, porque, enfim, você não tem o que dizer. Porque você tava dentro daquele estado ali, daquela situação, e aí você sai E e que você... pode acontecer, eu sempre super vou falar acontecer. isso, pode acontecer Gente, com pode super acontecer. qualquer pessoa, basta ser humano. Enfim, Total. é isso. Enfim, a gente tá fazendo todo esse caminho investigativo das seitas. Pra ninguém entrar em seita Pra mais. ninguém entrar em seita. Aí daqui a pouco a gente começa a nossa seita, a Pagate. A Pagate já é a nossa pré-seita. Não, tô fora. Nossa, eu amo, porque tem a Kim, você viu na Kim Schmidt, que é... Elas fazem umas seitas, que é tipo, uma delas, eu esqueci o nome dela, que é ela mais religiosona. Ela fala assim, sempre na seita é um cara chefão com um monte de mulher novinha servindo ele. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma seita com os homens, todo novinho aqui me servindo. Aí ela não aguenta, tipo, 15 minutos que eles ficam, o que eu faço? É muito bom. Enfim. Porque isso é uma coisa que pega aí na fé das pessoas, né? Pega em tudo, na verdade. As pessoas meio que destroem as vidas, dão tudo que elas têm. Tudo. Não, é isso que eu fico pensando, assim, né? Como a justiça, existem combinações de possibilidades ali na justiça em que você ser levada a fazer um branding não é crime, entendeu? Porque é voluntário, enfim. São essas várias combinações, assim. Mas tudo bem, ele foi condenado a 120 anos e o que eu acho mais bizarro ele ainda comanda o rolezinho Sim. de fora, tipo Charles Manson. Exato. As pessoas vão dançar na porta da cadeia. Dançar na porta da cadeia. Sim. Que isso? Não, é um horror. Não tem nada de bom pra dizer. Tipo, a ideia... Nada era bom, porque tudo era uma lavagem cerebral. É que pareceu quase positivo no começo. Até se descobrir. Né? Também é uma característica de cults, Sim. né? Sim, a ideia é sempre um bem, um mal disfarçado de bem, né? E às vezes uma intenção, que como diria Kris Jenner, how did this go so south? Vai juntando as pessoas, as coisas vão mudando, né? A realidade vai aparecendo sozinha. E, né, com essas circunstâncias vão se apresentando na cara dessas pessoas loucas, narcisistas. Aí pronto. Nossa, total. Né? Mas é isso, cada vez agora vou ficar reparando como identificar uma seita. Tá ficando mais fácil. Qual que a gente pode falar depois de próxima? Identificar uma seita. Boa. Como que faz a de próxima? O que a gente faz de próxima? Tem tanta seita. Escreve nos comentários. A gente não sabe se a próxima vai ser sobre seita, mas claramente Em algum momento faremos a gente vai... de novo. Então, é isso. O documentário The Vow tá na HBO Max, é muito interessante, queremos a segunda temporada. O documentário da Índia não é HBO Max, é na Amazon Prime, se eu não me engano. É verdade. Né? É verdade. Põe lá, Nexium, que vocês vão achar. E India, Living, blá, 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 blá. Tem um nome lá. E é legal, é bem legal, assim, a perspectiva de dentro dela. Só que eu acho que ela tá ótima, tá lúcida. Ela tá, sim. Pelo menos, né? Parece que tá, assim, pra uma pessoa que recentemente falou, estou feliz, não quero ir embora.
Tava Sim. uma pessoa bem lúcida. E é isso, pessoal. Próxima seita. Escreva nos comentários aí pra gente se inspirar aí pra ver qual é a próxima que a gente vai falar. Eu tenho vídeo aqui sobre Charles Manson em Hollywood, vou deixar na descrição. Pra quem não viu entender tudo que aconteceu. Não se esqueça de se inscrever no Hollywood Forever, de entrar no site maravilhosérrimo, hollywoodforevertv.com.br e no Instagram, hollywoodforever.tv, @Ademir Correa. Correa! Correa! O que a gente faz? Até semana que vem! Tchau. Ai, gente, fim de ano é isso.